uma série de exposições do livro de Isaías. Eu vou usar aqui a linguagem King James, acho que ela é mais apropriada. Existem várias versões, então a gente pode estar usando Almeida, Fiel, Corrigida, e outras, mas eu vou usar hoje aqui a King James, tá? Eu acho que ela é uma tradução muito boa, para a gente poder lermos juntos. Então vamos ler Isaías capítulo 1, dos versos 1 até o verso 10, ou 9 aqui, a seção desses blocos, e depois nós vamos dando continuidade dentro da exposição. O capítulo 1 é muito extenso, então nós vamos dividir ele aqui em duas partes. Os textos que eu quero trazer para os irmãos, eu estou lendo esse texto de Isaías 1 como a ponte inicial de abertura, mas eu vou trazer mensagens do profeta Isaías com os textos que falem sobre a messianidade de Cristo, sobre o lado de Messias, não a sua totalidade dos 66 capítulos, mas aqueles textos que vão, os capítulos que vão abordar sobre a questão messiânica do nosso Senhor Jesus Cristo. É de super importância nós pegamos os pensamentos dos profetas e entendemos que o ajuntamento profético, todos eles, apontavam para a vida de Cristo. Entendemos que é o Messias. Eu vou abrir o capítulo 1 para que vocês entendam a situação de Israel, a sua situação política, a sua situação religiosa diante de Deus e as suas condições espirituais que eles estavam vivendo naquela época. E o capítulo 1, ele abre assim, irmãos, até o versos 9. A visão de Isaías, filho de Amós, o qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ouçam, ó céus, e dê ouvidos, ó terra, porque o Senhor tem falado, eu tenho alimentado e fiz crescer filhos, e eles têm se rebelado contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento a manjedoura de seu senhor. Porém, Israel não conhece, o meu povo não pensa. Ah, nação pecadora, um povo carregado com iniquidade, uma semente de malfeitores, filhos que são corruptores. Eles têm abandonado o Senhor, eles têm provocado o Santo de Israel até a ira. Eles me deixaram e retrocederam. Porque vós não devereis mais ser afligidos? Vós, porém, rebelais mais e mais. A cabeça toda está enferma e o coração todo fraco. Desde a sola do pé até a cabeça não há solidez neles, porém feridas, hematomas e chagas, elas não têm sido espremidas e nem atadas, nem amolecidas com unguento. Os vossos pais estão desolados, vossas cidades estão queimadas a fogo, a vossa terra estrangeira o devoram em sua presença e está desolada, porque é derrubada por estrangeiros. Versos 8. E a filha de Sião é abandonada, como uma casinha em uma vinha, como um alojamento em um pepinal, como uma cidade sitiada. E se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado para nós um remanescente muito pequeno, nós teríamos sido como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Justo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede, como sendo teus filhos amados, Senhor. E nós já pedimos perdão pelos nossos pecados. Mais uma vez eu te peço, Senhor, agracia quem vai falar. Preciso muito da tua ajuda, como também os santos precisam muito de ouvir, Senhor. Então abençoa cada um de nós que estamos aqui, ó Deus. Aqueles que não vão chegar aqui, Pai. E se tem alguém a caminho também, abençoa eles para que ele possa chegar em paz e segurança. Abre as nossas mentes, fortalece a nossa fé com a tua palavra, Senhor, porque somos carentes dela. E te pedimos a tua ajuda, Senhor. Dai-nos iluminação para entendermos a tua palavra, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Cristo Jesus.
aquele que vive e que reina para sempre. Amém, Senhor. Então hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre Isaías. As maiores partes das pregações são mais do Novo Testamento, mas a base do Novo Testamento está aqui atrás. A solidez do Novo Testamento se encontra dentro do Antigo Testamento, e precisamos também conhecer a parte do Antigo Testamento para entendermos melhor cada vez mais aquilo que está proposto dentro do Novo Testamento. Para que possamos compreender com uma visão gigantesca deste grande profeta de Deus, precisamos nos acomodar, irmãos, e nos sujeitarmos com essa grande obra literária, esta grande obra histórica e também profética, queridos. Isaías nos permita adentrar nas suas particularidades externas e internas. O livro está recheado com essas particularidades. Para que possamos acreditar que esta obra foi fiel e verdadeira, precisamos conhecer profundamente, santos, que esses relatos eles são verídicos. Qualquer documento que nós formos lermos, nós temos que ter a segurança de sabermos que aquele documento que está em mãos, eles são verídicos. Então, como podemos comprovar a validade de um texto como esse aqui, queridos? Como podemos fazer isso? Para provar externamente a veracidade, ou seja, a autenticidade do livro, ou dos textos, ou dos documentos que nós lemos como sagrados. Há vários critérios e técnicas para se aplicarem, vindo tanto da historiografia diplomática como a crítica documental. Então, como é que nós sabemos que esses documentos são verdadeiros, irmão? Quando eles são confrontados com a história, quando eles são confrontados com a crítica textual. Como é que se comprova se esse documento de Isaías, esses relatos que ele falou, ele tem alguma confiabilidade para que nós possamos crer nas profecias, santos? Quando você confronta os textos que nós lemos com a parte histórica, podemos citar exemplos. Os reis que ele cita aqui no capítulo 1, esses reis existiram? A história vai dizer, os relatos vai dizer que sim, todos eles existiram. As cidades mencionadas aqui, Judá e Jerusalém, porque aqui não era nação ainda, Israel ainda era considerado como estado, tinha 2 reinos subdivididos. Então essas cidades centrais, elas existiram. Geograficamente, essas cidades subsistiram dentro da história. Sim, Judá é real, e Jerusalém, principalmente Jerusalém como foco central. Então, quando eu pego essas partes históricas e junto com a crítica, então eu vejo que o texto é fiel, os relatos do profeta é fiel. Então, se tem aquelas pessoas que estão no texto, elas existiram. Se tem cidades que estão nos textos, foi verdade. O ataque da Síria sobre Israel é um ataque histórico, foi verdadeiro. Tudo isso aconteceu. Então, o relato que Isaías faz aqui, na introdução, ele é puro e ele é verdadeiro. Então eu posso ter confiabilidade nos textos que Isaías está produzindo aqui. Porque o que Isaías está produzindo e produziu, ficou como um cânon do Antigo Testamento. É comprovado na história, é comprovado dentro da Escritura, é comprovado em textos não canônicos lá fora, que esses fatos aconteceram. Então é verdade o que o profeta Isaías ele acaba de registrar. E os fatores externos comprovam aqui, querido, que a Bíblia ela é formada por 66 livros, 39 para o Antigo Testamento, 27 para o Novo Testamento. Há uma questão de 66 capítulos dentro do livro de Isaías, com 1.292 versículos expostos sobre a vontade de Deus na visão de Isaías. 66 capítulos com um total de 1.296 versículos tem dentro de Isaías. Então, quando se diz assim, o Antigo Testamento ele é subdividido entre profetas maiores e profetas menores. Vocês não podem avaliar a autenticidade do lado maior de um e do lado menor do outro com condições espirituais. Será que Isaías era mais espiritual do que Abacuque? Será que Isaías era mais espiritual do que Jonas, porque os livros são muito pequenos? Quando nós dissemos assim, que Isaías é maior do que esses livros, não é na questão de espiritualidade, mas na questão de quantidade de material que ele produziu. O lado quantitativo de Isaías, com 66 capítulos, é muito maior do que Jonas. Então, é por isso que Isaías é maior do que Jonas. Então, isso não se trata-se
de espiritualidade. Isso não trata-se de que Isaías era maior do que Jonas, por exemplo. Não se trata disso. É por causa da agressividade material que eles produziram. Então, nesse sentido, Isaías, ele é maior por essas condições. Isaías também ele está subdividido na primeira parte, dos capítulos 1 ao capítulo 39, que reúne os oráculos de juízo e salvação. O oráculo, irmão, essa palavra é meio esquisita no meio cristão, né? É aquele que está vendo, está prevendo as coisas. Ele é um oráculo de Deus. Ele vê as coisas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso lá na frente. Então Isaías, ele era esse oráculo. Lá pelo século VIII a.C., Isaías teve esse seu ministério chamado por Deus, entre aqueles reis que já foram citados. Os reis que foram citados de Judá e Jerusalém foi no período onde Isaías começa seu ministério. E você pode entender que toda vez que aparecia um profeta, toda vez que Deus levantava um profeta, era porque Israel estava precisando. Juízo estava sendo trazido para Israel. O profeta trazia juízo e trazia bênção de Deus também. Mas no caso aqui, era mais questão de juízo. O povo estava em pecados dobrados diante de Deus. Esse contexto histórico, antes e durante, ele ameaça aqui, a ameaça séria que estava por vir era o Império Assírio, que estava trazendo problemáticas para Israel. Então, Deus sempre trazia, santos, uma nação para castigar o seu povo, porque o povo não estava em lados de conformidade com aquilo que Deus estava querendo. Aí Deus levanta o profeta para avisar eles que eu vou trazer juízo para vocês. Então esse é o Deus da aliança, que quando Israel estava saindo da aliança, Deus traria juízo para eles. Então essa primeira parte, entre os capítulos 1 até o 39, Deus está tratando de juízo e está tratando de salvação. Na segunda parte, o livro da segunda parte, como ele é dividido, dos capítulos 40 ao 55, é a situação no cativeiro babilônico, que vai já a partir do século VI até antes de Cristo. Então Deus está dividindo ali as situações de Israel e dos cativeiros que estava por vir. E na terceira parte, vai entre os capítulos 56 e 66, que aí o povo já está voltando do cativeiro, santos. Veja, Isaías estava no cativeiro, então Isaías começa a relatar antes, durante e depois das problemáticas que Israel estava atravessando. Então, quando nós vamos ler Isaías, você tem que estar com essa posição em sua mente e ver por que foi que isso aconteceu com Israel. As pessoas imaginam assim: quando algo de ruim está acontecendo com a igreja, é porque algo mal está sobre a igreja. Não é algo mal que está sobre a igreja, santos. É o Deus que está intervindo nela. É Deus que está trazendo juízo para a sua igreja do Antigo Testamento. Então aqui nós observamos que quando Deus levanta Isaías, é para trazer juízo da primeira instância. E no primeiro ponto ele vai dizer assim, versículo 1. A visão de Isaías, filho de Amós, o qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Então esse relato, como relato histórico, veja que a particularidade que ele traz identifica quem é Isaías, filho de Amós, existiu de fato, e diz que Isaías estava exercendo o seu ministério entre a Judéia e Jerusalém, e que esses reis foram homens reais. Todos eles foram reais. Então Isaías foi chamado para ser um oráculo de Deus, uma profissão, podemos dizer assim, chamado de Deus, muito cobiçada dentro do Antigo Testamento, mas somente homens especiais, que Deus separou eles para exercer esta função. E o que é um oráculo de fato? Um oráculo de Deus é uma linguagem bíblica e teológica, ela pode dividir essas duas palavras, santos. Por quê? Porque uma mensagem direta de Deus é revelada para alguém. Então, essa pessoa, quando está nessa posição, ela não fala o que ela quer, ela fala aquilo que Deus manda ela dizer. Então, o que é o oráculo? Ele serve como uma ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, Isaías, ao mesmo tempo, agia como Deus, porque ele estava sendo representante de Deus, e agia como um intercessor a favor do seu povo. Então, o oráculo é aquela pessoa que traz e transmite
as sagradas leis de Deus ou os juízos de Deus. Não podemos confundir um profeta com um mestre, tem nada a ver, viu? O profeta não ensina, santos, o profeta traz o juízo, o profeta traz a mensagem de Deus, mas não dessa forma como o mestre traz. Então essa palavra oráculo é uma palavra também, podemos dizer, latina, que ela expressa uma resposta divina. E na Bíblia tem sentido mais específico, que chamamos de ela inspirada por Deus. Por que ela é inspirada por Deus? Porque é o próprio Deus que está falando na mente e na boca do servo dele. E ele vai transmitir aquilo que Deus quer. As Escrituras dizem, irmãos, que os oráculos de Deus aparecem em formas diferentes, várias formas. Quando você pega o livro de Hebreus, capítulo 1, e o verso 1, ele diz que Deus falou de várias maneiras, de vários modos com o seu povo. Então, um dos modos de Deus falar é esse daqui. Esse oráculo que ele se apresenta aqui dessa forma. Existem dois tipos de oráculos dentro das Escrituras. Aquele que vê e aquele que escuta. No caso de Isaías, ele era um vidente. Essas palavras nós costumamos escutar mais em áreas de religiões que trabalham com espiritismo, com mesa branca, com essas coisas. Quer dizer, vamos lá ver o que é que o vidente vai nos dizer. O vidente é aquele que vê, santos. Isaías via as visões e tratava com o povo de Israel. Aí quando você pega Daniel e alguns outros, eles ouviam a palavra do Senhor. A expressão que ele diz, assim diz o Senhor, porque ele está escutando a voz de Deus. Mas Isaías, ele era um vidente, ele via a coisa como estava acontecendo e desbroçava e falava daquilo que ele estava vendo. Então Isaías era vidente, ele via as coisas. Para ficar uma coisa bem clara, que essa era o tratado que Deus fez com o profeta Isaías. Então o profeta via cenas, símbolos ou o próprio Deus em visão. Então exemplos de Isaías, Daniel, Ezequiel e João na ilha de Patmos também disse que viu as coisas que estavam por acontecer, tudo visões. Então esse era o papel dos profetas dentro do Antigo Testamento, santos. A segunda parte, ela fala assim, que Deus é pai e Israel é filho rebelde, no versos 2 ao 4. Por que o profeta trata eles dessa forma? Deus é pai e Israel é filho rebelde. Nós aqui do Ocidente temos uma visão altamente distorcida do judaísmo. Os evangélicos são os únicos seres do mundo que trata o judaísmo com muita seriedade. O judaísmo, irmãos, nos termos práticos de hoje, ele não é voltado teocentricamente para aquilo que foi colocado dentro do Novo Testamento. Por que os judeus entendem que não existe Novo Testamento? Porque eles entendem que não existe Messias nessa qualidade de Jesus. Jesus não é o Messias que os judeus estavam aguardando. Jesus ele é um falso Messias para os judeus de hoje e para os judeus da época do primeiro século. Então os judeus não acreditam na evolução e no tratado do Novo Testamento. O Novo Testamento simplesmente é a continuidade do Antigo Testamento. Se complementam-se entre si, mas os judeus não acreditam que isso é verdade. Então, se eles não acreditam que o Novo Testamento é a realidade, então eles acreditam que Jesus não é o Messias. Aí o que nós vemos hoje? Os cristãos agindo de conformidade com o judaísmo. Tem cristãos que acham que o judaísmo é uma coisa boa para o meio da igreja, enquanto na verdade não é, santos. Tem nada a ver igreja com o judaísmo, ele não tem nada a ver. Então aqui nos versos 2 ao 4, se existia um povo rebelde e contradizente, esse povo foi os judeus. Do que eles se gloriam em Deus hoje, irmãos. Do que eles podem se gloriar diante de Deus hoje? Não pode ser por causa de obediência, porque os judeus nunca foram obedientes a Deus continuamente. A própria história redentiva de Israel, a própria história bíblica do Antigo Testamento mostra se existia um povo contradizente e um povo rebelde, pecaminoso e depravado, foram os judeus. A nação judaica sempre estava em posição contrária a Deus. Não passava muito tempo, irmãos, para que o judaísmo pudesse cair em pecados.
Os pecados de Israel, a maior parte deles foram questões de idolatria. Então, toda vez que Israel caía em prostituição de idolatria, não é sexo e idolatria, Deus levantava um profeta para punir aquela nação. Então, o povo sempre foi desobediente. Então, por isso que a história revela que Israel sempre se rebelou contra Deus. Quando o versículo diz, irmãos, o 2, céus e terra como testemunhas, Isaías vai dizer. Porque Deus estava mostrando para Isaías que Deus chama a criação para testemunhar a rebeldia de Israel. É por isso que ele usa céus e usa a linguagem terra, para dizer assim, eles têm comprovado o que eu faço por vocês, o que eu fiz por vocês, que vocês não são dignos de estarem diante de mim. São testemunhas oculares de que vocês são um povo rebelde e contradizente. Então, Isaías mostra que Deus usa os lados naturais para mostrar a sua grandeza com relação a Israel, do que eles são de fato um povo rebelde. E o texto diz, ouçam, ó céus, e dê ouvidos, ó terra, aqui para demonstrar de forma como este povo tem respondido às minhas leis e às minhas ordens. Deus é humilhado, Deus é de certa forma deixado de lado pelas ortopraxias dos judeus. Então Deus agora vai tratar Israel como um pai faz com o filho. Um filho, quando está em pecados, irmãos, ele tem que apanhar muito para que possa ser colocado no lugar correto. Então Deus vai tratar com Israel da mesma forma, vai bater sem misericórdia em Israel. Você vê, parece que é aquele menino que não tem vergonha, que está sempre apanhando do pai e não para de trelar, não para de fazer bobagens diante do pai. Mas essas brincadeiras de Israel eram brincadeiras sérias diante de Deus, que Deus não tolera a idolatria, irmãos. Deus não tolera a prostituição do povo. Essa prostituição aqui, chamamos ela de prostituição cultica. O povo estava sempre buscando outros deuses para se relacionarem. Aí Deus pegava Israel e começava a bater nele fortemente para trazer o povo de volta. Então, nesse caso, o profeta Isaías foi trazido com essa missão, para mostrar ao povo como Deus estava diante dele. O povo é descrito como íntegro, irracional e altamente corrompido, tanto em doutrina como em prática. Isto era Israel. E esta expressão de ingrato, irracional e corrompido, queridos, sempre acompanhou essa nação. Se você não estuda história, se você não lê para o Antigo Testamento e vê que Israel sempre foi uma espécie dessa imunda diante de Deus, é só você dar uma olhada para trás, por que a nação ficou escrava por 400 anos? Israel ficou dentro do Egito 430 anos, não confundam tempo de permanência com tempo de escravidão. Israel entra no Egito e fica 430 anos dentro do Egito, e 400 anos de escravidão. Deus fez uma promessa, José não era para ter feito aquilo, José fez algo que não deveria ser feito, mas ele fez. Ele não deveria levar o povo para dentro do Egito, ele não deveria ter trazido seu pai Jacó para dentro do Egito e seus irmãos para morarem lá. Era uma fase que José estava passando. José, quando traz o povo para a terra do Egito, José, quando empesta de judeus o Egito, o que iria acontecer? Porque a centralidade do pacto com Deus era Jerusalém. O povo teria que ficar em Israel. Ali foi uma fase que o mundo estava passando uma fase caótica, que foi de propósito, que não tinha alimentação suficiente. Então Deus levanta José para suprir a necessidade do mundo. Mas José leva os seus compatriotas para dentro de Israel. O que acontece, irmãos? Os judeus que estavam nascendo estavam com a mentalidade egípcia, os judeus que estavam compartilhando da idolatria egípcia, os judeus agora tinham esquecido da Torá. Os judeus, quando eu falo Torá, ela não existia na época, mas o que existia já era o ensinamento de Deus. E essas pessoas não tinham a compreensão exata de Deus. E começaram agora a gostar e a amar o Egito, queridos. E eles não queriam sair do Egito mais. Então, irmãos, veja a magnitude da coisa onde vai parar. Deus não poderia pactuar com Israel dentro do Egito, porque o Egito
era a nação mais forte do momento. O melhor exército do mundo, um dos maiores exércitos do mundo naquela época, era o exército egípcio. Quando o faraó morre, o que amava José, o que é que acontece, irmãos? Entendemos pela soberania de Deus, que Deus abriu os olhos de Ramsés, primeiro, para que ele olhasse com um olhar não legal para Israel. Por quê? Acreditamos que isso foi uma força de Deus, para que ele não aceitasse Israel como filho dentro do Egito. Porque se Deus não fizesse isso, o desejo de Israel era continuar dentro do Egito. Foi o que Deus fez? Levanta o rei, coloca na sua mente para que ele escravize o povo, para que nesse povo seja gerado desejo para poder sair do Egito, santos. Isso é o que nós possamos entender logicamente quando lemos esse relato. Então o povo agora começa a pedir a Deus um libertador, começa a pedir a Deus para tirar eles do Egito, porque eles não podem sair mais, porque agora eles não são mais concidadãos egípcios, eles são escravos do Egito. Faraó aprisiona todos eles, começa a matá-los e a escravizá-los, não pode mais sair. Aí o povo agora começa a clamar a Deus para que mande o seu libertador, santos. Aí Deus envia o libertador do Egito. Ele nasce nessa mesma perspectiva. O menino, o rei diz: matem o filho da promessa que está por vir. Vamos acabar com todos os meninos menores de 2 anos de idade. E a espada desce sobre todos os meninos, são mortos. Aí Deus, na sua providência, o que é que Deus faz? Joquebed pega a criança, que é a mãe, joga dentro de um cesto e deixa que o rio Nilo se encarregue disso. O rio Nilo se encarrega, faz a sua parte e leva o menino para dentro da casa de quem? De Faraó. Aí a irmã do Faraó cria Moisés como seu filho. Veja que coisa, irmão. O pai querendo matar as crianças, querendo matar aquela criança que ele não sabia qual era. E dentro da providência de Deus, Deus pega a criança e leva direto para morar dentro do palácio. E Moisés é crescido com a mentalidade egípcia, Moisés é crescido ouvindo as leis egípcias e ao mesmo tempo ouvindo a lei de Deus. Ouvia a lei de Deus pela sua mãe, porque a sua mãe, ela vai criar o seu filho de novo, agora como uma babá. Veja que coisa, é contratada para cuidar da criança. E ela começa a instruí-lo. E pelo outro lado ele aprende as táticas de guerra, ele aprende a cultura egípcia, aprende a adorar os seus deuses egípcios. E Moisés cresce com essa mentalidade dual. Quando Moisés chega em certo estágio da sua vida, Deus tira Moisés de dentro do Egito e faz com que Moisés receba o seu chamado. Então a gente observa, e Moisés agora é o libertador do Egito. Ele vai libertar o povo dele do Egito. E quando Moisés está atravessando o Mar Vermelho, antes de atravessar, irmãos, o que é que acontece? De um lado está o paredão de águas, e do outro lado está o exército faminto de Faraó, prontos para acabar com Israel. O que é que o povo diz, irmãos? Moisés, será que no Egito não tinha sepulturas suficientes para nós morrermos lá? Nós queremos voltar para o Egito. Veja o que eles disseram: nós queremos voltar para o Egito. Para quê, meu irmão? Para voltar às velhas práticas de novo. Estavam com medo de morrer e queriam retornar. E Deus já tinha libertado o povo com as 10 pragas. Deus já tinha feito coluna de fogo, mostrado sua maravilhosa mão poderosa. E o povo estava dizendo assim: queremos voltar para o Egito. Rebeldia total, santos. Rebeldia total. Então, quando nós analisamos esses fatos, essas cenas, observamos por que Isaías estava tão preocupado em bater e trazer o juízo de Deus. Porque um povo corrupto via a manifestação de Deus e não acreditava em Deus. Sempre foi assim. Então, nesses estágios históricos, nós observamos que o povo sempre foi contradizente, irmãos. A igreja do Novo Testamento não passou pelas experiências que Israel passou. Israel passou por experiências que nunca mais voltarão. E a igreja não passou pelas experiências. A igreja do Novo Testamento tem mais fé do que Israel do Antigo Testamento. Então Israel sempre foi desta forma, rebelde contra Deus. Então, dos versículos 5 ao 9, ele vai tratar aqui da enfermidade de Israel.
porque existe a diferença entre enfermidades e doenças do povo. Israel é como um corpo doente, irmãos, ferido, dos versículos 5 ao 9, da cabeça aos pés. Porque a palavra que é usada aqui no Antigo Testamento é a mesma palavra usada dentro do Novo Testamento, para alma, para corpo ou para coração. Quando o texto fala de coração, ele não está falando do órgão que bombeia sangue, mas ele está falando de toda a estrutura do corpo do ser, que está corrompido diante de Deus. O povo vivia dentro da aliança e Deus estava dizendo: vocês estão doentes, feridos de cabeça aos pés. A nação foi devastada por juízos de Deus. Deus trouxe juízo para as pessoas de Israel, porque o povo estava em uma idolatria tremenda contra os mandamentos de Deus. E Deus disse que somente o remanescente preserva a esperança da sua sobrevivência. Então Isaías estava tratando com uma mensagem de solidez, uma mensagem primeiro de pancada sobre Israel, que Deus vai trazer sobre vocês, e que vocês fiquem esperando que isso vai acontecer. Então Isaías descreve a condição de Judá como um corpo doente, ferido da cabeça aos pés. A nação estava em ruínas por causa de pecados, mas ainda havia um remanescente pela graça de Deus, que Deus tinha preservado. Quando o profeta Elias estava em perigo, ele também faz isso. Ele pergunta a Deus se ele está sozinho. E Deus disse: não, Elias, existe o remanescente que eu tenho guardado, preservado eles contra toda essa corrupção de Jezabel. Então, da mesma forma que Isaías estava aqui pregando, Deus tinha também levantado um remanescente para segurar Israel. Então a mensagem atual de Israel é: o pecado corrói por dentro e o juízo destrói por fora, mas a graça preserva um povo para Deus. Israel encontrava-se em condições miseráveis e de desgraça física e espiritual diante de Deus. Foi isso que o profeta trouxe para eles, irmãos, quando ele diz que toda a cabeça está enferma e todo o corpo fraco, desde a planta do pé até a cabeça, nele não há uma coisa sã. A cabeça é descrita nas escrituras como a mente da pessoa, a cabeça da pessoa. A mente judaica não estava apropriada aos mandamentos de Deus, a mente não aceitava os ensinamentos de Deus, a mente judaica ela rejeitava, desprezava as leis de Deus. Sabe como é que Deus é escarnecido, santos? Deus é escarnecido quando a lei dele é escarnecida. As pessoas acham assim, que há uma desconexão com a lei de Deus e o próprio Deus. A lei de Deus inerentemente está nele. Quando nós desprezamos a lei de Deus, estamos desprezando o próprio Deus. Então Israel, em suas condições, estava desprezando as leis de Deus, e eles não entenderam que desprezar a lei dele é desprezar o próprio Deus. Então o que é que Deus faz? A lei tem que ser reestruturada, a lei tem que ser voltada ao ponto inicial, e para que ela volte ao ponto inicial, alguém tem que pagar o pecado. Então Israel vai ter que pagar o pecado por difamar a minha lei. Ela não pode ficar difamada, porque todo pecado, irmãos, entendam, todo pecado, todo ele, tem que ser pago, tem que ser pago. Deus não perdoa, santos. Deus, como um ser metódico, o que é que ele faz? Ele cria os meios necessários para salvar uma pessoa, só salva debaixo desse mecanismo. Então, para que eu viva nesse campo de obediência a Deus, ele criou métodos também, porque se eu desobedecer, a mecânica dele vai ter que punir, para que haja uma correção e eu volte ao ponto inicial de novo. Para que eu volte ao ponto inicial de novo, eu tenho que obedecer a lei. Então, se tu desobedece, eu vou ter que te punir, que é para te corrigir e te colocar no ponto inicial. Porque a palavra nascer de novo no grego significa voltar ao ponto de partida. Então o indivíduo ele tem que voltar como um ser novo ao ponto de partida de novo e fazer tudo de novo, agora de forma correta diante de Deus. Israel está andando troncho diante de mim, desordenado. Um filho desordenado vai apanhar. Entende, irmão, que as pancadas que Deus dava não eram pancadas
minutos, horas e segundos, não. Não era pancadas de semanas e meses, não. Não era pancadas de, podemos dizer, de dias, meses e anos, fazendo o pacote completo. Mas eram pancadas duras e gigantescas. A durabilidade talvez durasse aí, muitas vezes, 10, 30, 40, 70, 400 anos. Muito tempo, irmãos. Cativeiro babilônico, 70 anos o povo passou apanhando. Não é 70 dias, não. Cativeiro egípcio, 400 anos o povo apanhando, irmão. 400 anos de pancada em morte, porque Deus fez isso, irmão. Deus pegava os braços dos egípcios, olha, massacre eles, pô, até eles aprenderem, até eles saberem que existe um Deus e não se brinca com Deus. A mensagem profética é chamar o povo ao arrependimento, santos. Isaías disse: vou chamar eles ao arrependimento. Então a mente judaica, ela não estava apropriada aos mandamentos de Deus. Eles não aceitavam as ordens, as leis provindas de Deus, não apenas por falta de conhecimento, mas por questões de rebeldia. O povo conhecia a lei de Deus, o povo era instruído, irmãos, e o povo mesmo assim se rebelava contra Deus, santos. Por não conhecer a Deus, as pessoas brincam com ele. Por não ter propriedade do que é o caráter de Deus, as pessoas deformam Deus. Eu posso deformar o meu pai, eu posso deformar a minha mãe, eu posso deformar a minha família, eu posso deformar o mundo. Você vai se dar muito bem se fizer essas coisas, em algumas delas. Mas se você fizer isso com Deus, você se quebra. Deus passa por cima de você como se fosse um trator. Ele não se deixa escarnecer, santos. E muito mais aqueles que se dizem que fazem parte da aliança dele. Ele ultrapassa todos os limites para poder trazer o povo ao estágio de arrependimento. Então o povo vai apanhar muito, irmãos. Aqui diz que o pecado, ele corrompe o homem por inteiro, nessas condições. As nações pagãs tinham influenciado com os seus costumes e práticas ante Deus a nação. Israel tinha uma queda muito grande por misticismo dentro do Antigo Testamento. Você vê que os grandes homens de Deus sempre tiveram essa quedinha por misticismo. Você vê Salomão, o homem mais sábio do mundo, não escapou disso, meu irmão. O homem que tinha uma inteligência fora do comum. Ele tinha conhecimento, que é uma coisa diferente de sabedoria. Ele tinha os dois pontos nele. Ele tinha conhecimento da lei de Deus e tinha sabedoria. E o que é a sabedoria? A sabedoria é a aplicação do conhecimento correto que ele recebe. Então ele tinha conhecimento dos fatos e tinha sabedoria. E Deus deu a ele. E Salomão não conseguiu resistir os encantos dos pagãos. É tanto que ele casa-se com a rainha de Sabá, que não era para ter feito uma desgraça dessa, mas ele fez. Ficou apaixonado pela rainha de Sabá. A rainha de Sabá, sabiamente, irmão, usou a sabedoria que ele deixou para trás. Foi até ele encantar ele. Levou presentes para Salomão e começou a encantá-lo, meu irmão, de uma certa forma. E ele cai na conversa debaixo dela e casa-se com ela, com a rainha de Sabá. Aí você vê. E torna-se um pagão em prática, porque ele trouxe para dentro de Israel os deuses dela, ele fez templo para ela, e os deuses estavam dentro de Israel. Por quê? Porque ele não abriu as portas, irmãos. O rei de Israel abre as portas para o paganismo entrar. Se o rei fez isso, o que a nação não pode fazer, irmãos? Se um líder faz uma coisa errada, ele abre as portas para que os outros possam fazer, santos. É assim que funciona. Está dentro de uma igreja, um exemplo. Os membros ficam sabendo que não podem fazer certas coisas, mas eles ainda não fazem. Mas se eles observarem que tem algum líder fazendo aquela coisa errada, ele vai usar uma ponte de desculpas para fazer as coisas erradas. Nesse caso, o pecado. Se o líder pode fazer, por que eu não posso? É natural isso acontecer, mas não pode, nem o líder pode fazer e nem os outros podem fazer, porque está em pecados. Aí Salomão, o que é que ele faz? Ele traz o paganismo para dentro de Israel. E Israel fica enfeitiçado com práticas erradas. Sansão também fez essa desgraça. Casou-se com Dalila. Não era para ter casado com ela. Pagã até o talo, mas casou-se.
e trouxe também os seus costumes. Foi por isso também que ele morre. Por que ele morre? Porque ele vai para dentro do paganismo, santos. Pagou caro com a sua vida por causa dela. Se envolveu com a mulher pagã, com a mulher idólatra, só merece apanhar. Casou com Satanás, vai apanhar, queridos. Se envolveu com ele, vai sofrer. E eu quero que sofra cada um que se envolva com o mal, porque tem que pagar o seu pecado. E ele pagou com sua própria vida, queridos. E são exemplos de práticas, de ortopraxias pecaminosas dentro de Israel, queridos. Aí Deus, quando levantava o profeta, é para corrigir esses erros. Então, os profetas, eles tinham um trabalho muito peculiar e muito profundo de corrigir erros da nação. E com essa rejeição a Deus, a mente e as suas ortopraxias ultrapassam o limite máximo contra Deus. Quando Deus chama Jonas, o povo não era da aliança. A nação que Deus levantou lá para que Jonas fosse levar a mensagem eram pagãos. Me veja que estava no limite máximo de pecados. Aí Deus levanta Jonas para dizer assim para ele: olha, ou eles param, ou eu vou acabar com eles, porque existe um limite para pecar, santos. E eles estavam ultrapassando, já tinham ultrapassado o limite daquilo que Deus permitia. Disse: olha, vá lá e diga assim ao rei: eu vou acabar com eles, para que gere arrependimento deles. E eles aceitaram a proposta, santos. Diz que o rei colocou o saco cinza, humilha-se e faz com que a nação faça a mesma coisa, para ver se Deus tinha misericórdia deles. É tanto que Jonas disse até uma coisa interessante. Disse que eu não queria ir, irmão. Entenda a posição de Jonas, viu? Quando diz assim, Jonas foi um rebelde. Realmente, foi um rebelde, mas um rebelde racional. Ele não queria ir. Não é só a questão de estar com medo do povo. Ele não queria ir porque ele odiava o povo, irmão. Ele odiava os ninivitas. Ele não queria que Deus salvasse os ninivitas. Então ele toma uma variante diferente. Mas estava errado, porque ele deveria ir, santos. Deus decretou, ele vai ter que ir. Então, essa rebeldia é de um povo pagão. É aceitável, entre aspas. Mas uma rebeldia do povo de Deus, santos, contra Deus é inaceitável. Por isso que Deus levantava o profeta para mostrar a eles essas coisas. Eles compreendiam que estavam andando corretamente diante de Deus, santos. Olha que posição. Eles compreendiam que estavam andando corretamente diante de Deus. Veja como Davi, quando ele peca, irmãos, ele achava que estava, na mente dele, ele achava que estava andando corretamente diante de Deus. Com as práticas, aí Deus vai chamar o profeta para confrontar ele. Olha. O profeta traz o confronto com Davi e mostra que Davi está em pecado. Isaías é levantado para confrontar o povo de vocês estão em pecados diante de Deus. E Deus vai levantar o braço forte contra vocês. Deus vai trazer juízo muito forte contra vocês. Então, fazendo uma comparação do antigo Israel, irmãos, com as igrejas de hoje evangélicas, ou nem usar o catolicismo, viu? De hoje, o que poderíamos nutrir destes dois aspectos, irmãos? Quando nós olhamos para o profeta Isaías trazendo juízo para o povo de Deus, é os nossos irmãos do Antigo Testamento, queridos santos. Israel, os crentes do Antigo Testamento, é os nossos irmãos aqui. Se eles creem nisso ou não, é um problema deles. Mas o povo judeu da primeira aliança é irmã da nova aliança. Então, quando eu olho para os meus irmãos do Antigo Testamento, olho lá para trás, aqueles juízos que estavam vindo sobre eles, é porque eles estavam em pecado diante de Deus. Aí quando eu faço agora um autorretrato do antigo Israel com a igreja de hoje, tem muitas similaridades, santos. Muitas similaridades. Que as pessoas que se acham que são povo de Deus hoje, e vivem em pecados desordenados dentro da igreja, pecados morais e pecados espirituais contra Deus. Eu vejo que é a mesma coisa que está dentro de Israel. O povo de Israel não queria obedecer à lei de Deus. O povo de Israel não tinha ortopraxia. Claro, irmão, se não tem doutrina correta, não pode gerar nele ortopraxia. Mas aqui tinha a doutrina correta, mas eles não queriam viver numa prática correta, que é a ortopraxia diante de Deus. E quando nós olhamos para as igrejas evangélicas de hoje, o quadro clínico deles, nós temos hoje, no meio dos cristãos, práticas pagãs
como tinha de dentro do judaísmo. Como assim, presbítero? Tem práticas cristãs dentro das igrejas de hoje, da mesma forma que Israel tinha lá atrás? Sim. É só vocês observarem alguns pontos, irmãos. Essas práticas pagãs extraídas dos cultos afros, por exemplo, igrejas evangélicas se comportam como as doutrinas afro-brasileiras. O culto afro, que tem Xangô e Candomblé, estou falando mal deles não, eu estou dizendo que nós é que estamos errados, eles estão corretos. A doutrina afro está correta, porque ali é o trabalho deles, eles entendem aquilo como verdade. Agora o evangélico se comportar feito um afro é que está errado, irmãos. Os mesmos trabalhos que tem dentro do Xangô e do Candomblé estão dentro das igrejas aí que a gente vê. Pessoas se comportando de uma forma mística dentro da igreja. Então essas práticas afro estão erradas por parte dos evangélicos, que querem imitar ensinamento místico dentro das igrejas. Está totalmente errado. Então isso é um tipo de idolatria, isso é um tipo de doutrinas pagãs dentro dessas igrejas, que se dizem igrejas. Outras coisas que praticam muito, trazer liturgias rabínicas, liturgias judaicas para dentro da igreja. Quando você vê a igreja com a Arca da Aliança, quando você vê a igreja com candelabro, que é o menorá, quando você vê a igreja com chalé de orações, quando você vê líderes com um quipá de orações, imitando os judeus, nós não temos ligação com o judaísmo, irmãos. Aqueles materiais de culto, como a Arca da Aliança, o menorá é aquele que coloca as velas, então tudo materiais judaicos, e a igreja se comporta. Então quando eu observo esses pontos, são pontos de prostituição. Se prostituíram da parte cultica, deixaram as práticas corretas, se um dia já tiveram, e agora estão envolvidos com essas práticas erradas. É uma prostituição cultica, é uma prostituição moral dentro da igreja, então doutrinal. Então tudo isso reflete Israel do Antigo Testamento. Vivia debaixo de uma prostituição cultica, vivia debaixo de uma rebeldia miserável, vivia quebrando o lado moral com relação a Deus, e Deus trazia juízos, irmãos. Aí quando vê que o Brasil está passando por uma miséria dessa, aí vem perguntar, por que o Brasil passa por uma miséria dessa? Porque uma miséria dessa é extraída de falsos cristãos que vêm defamando o nome de Deus do lado moral e do lado espiritual. Aí fica dizendo que o Brasil é um país abençoado. O Brasil nunca foi um país abençoado. O Brasil é um país amaldiçoado porque tem milhares de cristãos falsos. Por causa disso, é simples de entender isso. Simples de entender isso. O Brasil traz juízo de Deus, como Israel trazia juízo de lá. A diferença é que hoje não tem mais Isaías para dizer essas coisas. Hoje tem a igreja para dizer a verdade. Então essas comparações entre Israel e a igreja nos dias atuais é uma realidade. Então, com este resultado, irmão, de não compreenderem que estas coisas não podem estar dentro da igreja, ou que essas coisas não poderiam estar dentro do povo de Israel, eles pregam mensagens altamente antropocêntricas nos dias de hoje. Mensagens humanistas, semelhantes àquilo que estava acontecendo no judaísmo antigo. Aí Deus tome juízo, irmãos. O livro dos profetas é para mostrar aquelas coisas que ocorreram lá atrás e que nós temos que tomar por exemplo também nos dias de hoje. A idolatria é um dos maiores pecados do Antigo Testamento e do Novo Testamento que Deus detesta. Então aqui o profeta descreve o efeito totalizante do pecado. Mente, coração e corpo foram atingidos pelo pecado. E Deus vai fazer com que este pecado seja pago de uma forma muito cruel e dura. E Isaías traz essa tônica para a manifestação. Então o povo está sendo o quê? Punido por causa dos seus pecados. E é assim que Deus sempre tratou o povo dele. Então o capítulo 1 de Isaías está mostrando a realidade miserável que o povo estava vivendo. Quando você olha pelo o espelho da história, você vê lá que o povo estava em decadência espiritual diante de Deus. O que é que acontece no ano 70, irmãos, em Jerusalém? Alguns anos antes, décadas, Jesus chega diante do Monte das Oliveiras, chama os apóstolos e dizem, não ficará pedra
sobre pedra. Por que ele estava apontando para onde? Ele estava apontando para o templo de Jerusalém. Está vendo essa coisa, essa obra faraônica aqui na nossa frente? Isso é uma obra faraônica, esse templo. Mas esse templo, ele vai ser derrubado, irmão. E foi derrubado 4 vezes. O templo foi derrubado. O general Tito, quando entra, irmãos, nas divisões de Israel, com as suas legiões, quem estava na capital disse que escutava o barulho da marcha, a pisada dos soldados, as marchas, dizendo que está vindo grande coisa aí. E ele entra, destruindo o templo, profanando o templo, matando os judeus, escarnecendo os sacerdotes, pintou miséria, irmão, porque Deus disse: está em pecado de novo contra mim, vou trazer juízo, santos. E no ano 70, Israel cai de novo, santos, por causa de idolatria, por causa de depravação e de desobediência. E Deus toda vez, meu irmão, trazia mão forte contra Israel. E os romanos, foi um dos mais cruéis, massacrou Israel, santos. Então os profetas tinham um trabalho muito difícil de reconstruir o lado espiritual e moral do povo. Dos versos 7 ao 8, que diz que a vossa terra está assolada, as vossas cidades abrasadas pelo fogo. O profeta ilustra o efeito do pecado nacional. Por que pecado nacional, santos? Porque toda a nação está em pecados. Toda a nação estava num estágio avançado contra a santidade de Deus. Se vocês entendem, a finalidade de Israel era como um luzeiro posto no mundo. O que é que o luzeiro faz, irmãos? Ele tem que transmitir luz. Um farol, ele serve para navios que estão perdidos no alto mar. O farol dá aquele direcionamento de luz para aqueles que estão perdidos. Era Israel. Deus, quando levanta Israel, era um luzeiro para as nações que estavam em pecados. Para aquelas nações, quando olhassem para Israel, refletisse a glória de Deus. No capítulo de Atos, capítulo 13, Paulo repete isso, que diz que o Espírito Santo diz: olha, eu te pus para a luz dos gentios, para que seja salvação até os confins da terra. Paulo era a luz de Deus para iluminar os gentios, para trazer os eleitos para junto de Deus. Da mesma forma, Israel era um luzeiro de Deus para transmitir o caráter e a moral de Deus. Mas o que foi que Israel fez, irmãos? Não transmitia, não. E os pecados, a depravação moral não deixava. Aí Deus disse que o profeta ilustra que o efeito do pecado nacional, que o juízo de Deus se manifesta nas calamidades que associam a terra e as cidades. Deus disse: eu vou machucar todos eles. Vou machucar todos eles. É como um pai, irmãos, quando bate num filho, ele não bate com maldade, não. Eu sei que está machucando o filho, né? Quando fica as ronchas, as partes avermelhadas, o filho olha assim e vê: que pai cruel, né? Todo filho soubesse, quando o pai bate nele, que ele bate com amor. Porque ele só vai entender isso, irmão, sabe quando? Lá na frente, quando ela for mãe ou quando ele for pai, aí o filho vai entender. Porque aquelas pancadas serviam para me colocar no local correto. Porque o pai que não desce a vara no filho, claro, quando ele está em pecados, é porque ele não ama, tem que descer. Que é para mostrar para ele: eu estou batendo em você com amor, que é para você não viver dentro de pecados de rebeldia, nesse mundo miserável. Eu quero que você venha para cá, ó. A pancada serve para colocar você no local correto. Aí o filho não entende. Aí Deus bate em Israel para mostrar para ele: ó, vocês têm que estar aqui, ó. Eu quero vocês aqui. Então essa foi a dinâmica de Deus, dizer isso: eu vou assolar as cidades e abrasadas pelo fogo, eu vou destruir uma boa parte da cidade. Mas como é que Deus destruía as cidades, irmãos? Deus não destruía pessoalmente, não, santos. Deus destruiu Sodoma e Gomorra pessoalmente. Deus destruiu o Egito pessoalmente. Mas Deus com Israel, ele não fazia pessoalmente. Nunca fez pessoalmente, irmãos. Ele usava braços externos para trazer juízo para o povo dele.
Ele pegava um braço externo de um imperador para bater. Veja que ele só trazia braço pesado. Trouxe quem para bater Israel? Nada mais e nada menos do que o maior exército da época, a Síria. Os assírios vieram para dentro de Israel e dominaram a coisa, acabaram com tudo, irmão. Então a gente observa que Deus nunca usou um braço dele, pessoal, para castigar o povo dele, mas ele trazia, irmãos, braços externos para assolar os povos. Observa que em Isaías 45, verso 7, o termo diz assim, ó: eu formo a luz e crio as trevas. Deus está dizendo isso. Eu faço a paz e crio o mal. Olha o que Deus está dizendo. Eu crio o mal. Eu sou o autor do mal. Ele está dizendo para o povo dele. Então, se vocês pensam com quem é que vocês estão lidando, eu faço todas essas coisas, diz o Senhor. Deus está dizendo isso. Então, que o Senhor faz todas essas coisas é uma coisa real. Deus é o responsável direto por trazer males sobre a sociedade, santos. Mas esses males aqui não é com relação ao pecado, que Deus faz você pecar, não é disso que o texto está dizendo. O texto diz quando Deus é o autor do mal, é quando, um exemplo, quando há guerras no mundo, é Deus que está fazendo isso. Deus, quando queria castigar Israel, ele formava uma guerra, esse tipo de mal. Outro tipo de mal que Deus faz, ele usa os meios da natureza para prejudicar a raça humana. Fez isso várias vezes. Então esse tipo de mal que ele usa, não com relação ao pecado. O pecado não. Ele está dizendo aqui, quando eu digo eu crio mal, é com relação a essas maldades que a gente vê em guerras e de aspectos da natureza. Você diz, eu vou usar o mal contra Israel agora, vou fazer com que eles sofram na guerra, eu vou trazer um exército para fazer mal a eles, eu vou trazer um exército para matar eles, para ferir eles, e assim foi feito, irmãos. Vários exércitos entraram nas fronteiras de Israel, causado por Deus. Veja o que Deus diz com o pagão: eu levanto a Ciro, que é o meu ungido, aí já para libertar o meu povo de Israel da mão dos babilônicos. Aí Deus levanta outra mão de ferro para agora trazer o povo de volta, santos. Então a gente observa, tanto para o mal quanto para o bem, Deus está presente, santos. Então é essa maldade que Deus faz com os filhos dele. Ele está trazendo reis e imperadores para castigar o seu povo. É o braço de Deus, está batendo nos assírios, para que os assírios façam isso com o povo dele. Que coisa, o próprio Deus usa o paganismo para punir o seu povo. E assim o povo de Deus foi castigado dentro do Antigo Testamento, queridos. E nós não atentamos hoje, como igreja, como é que Deus trabalha, santos. Nós não atentamos para as formas que Deus faz e não atentarmos para aquilo que ele fez no passado. Aquele retrato pintado, redentivo, histórico dos profetas lá atrás, serve como um exemplo para a igreja nos dias de hoje. Isaías pintou o quadro clínico de Israel lá atrás. A igreja, quando olhar para Isaías, tem que dizer, não vamos fazer aquelas coisas que Israel fez. Então Deus usou o profeta Isaías para mostrar para a atual igreja o comportamento delas, que eles não poderiam fazer aquelas coisas. E nós hoje, o que é que nós aprendemos com isso, irmãos? Não podemos copiar Israel, santos. E nós fazemos isso, irmãos, hoje? Nós imitamos ainda Israel. A igreja contemporânea ainda imita Israel. Eu estou falando dos fiéis, estou falando da igreja fiel. Ainda imita Israel, queridos. Em práticas, não consegue, tem que se libertar, santos, por uma falta de propriedade do conhecimento de Deus, por uma falta de propriedade de estudar o caráter de Deus, dessas coisas, nós ainda pecamos contra a santidade de Deus. Pecamos, irmãos. Jesus disse, este povo se corrompe por quê? Por falta de conhecimento. Não é só o conhecimento não, querido. Que a palavra gnosko no grego e a palavra no hebraico, ele vai se referir a termos semelhantes. Não é só o conhecimento que lhe falta, mas a propriedade orgânica, a propriedade extensiva desse conhecimento, que é a prática.
Eles tinham conhecimento, mas não queriam praticar. Então, quando Jesus diz que esse povo não tem conhecimento, não é só a questão do conhecimento, mas é a questão da prática, santos. Questão de práticas. Que a igreja ainda peca diante de Deus. Então, aqui no caso de Israel, o mal que veio sobre eles foi aqui os assírios. Isaías frequentemente menciona a Síria como um instrumento de juízo de Deus contra Israel e Judá, mas também como uma nação cuja arrogância seria castigada. Veja que a mesma forma que Deus chamou os assírios, está aqui em Isaías capítulo 10, versos dos 5 ao 19, Deus está dizendo que eu estou trazendo os assírios para machucar o meu povo, e ao mesmo tempo eu vou acabar com os assírios, porque eles são arrogantes. Que coisa, irmão! Deus usa a instrumentalidade da mente do poderoso imperador para machucar o seu povo, e depois que ele machuca o povo, passa por cima, acaba com as cidades, destrói as vilas, e leva o povo ao cativeiro. Deus disse, isso é um povo arrogante, eu vou acabar com eles por causa dessa arrogância deles. Que coisa, meu irmão. Ele só estava fazendo aquilo porque Deus estava querendo que ele fizesse aquilo, e ao mesmo tempo Deus disse, eu vou punir eles. Quando vocês pegam a semelhança cósmica desse texto com Atos capítulo 4, estava lá o julgamento de Jesus. O texto diz que em Atos 4, que os povos se levantaram contra o meu ungido, não somente os povos, mas Herodes e Pôncio Pilatos, para fazerem tudo que a tua mão tinha determinado. E o texto também vai dizer que Deus iria punir aquele povo. Quando faz o julgamento de Cristo, ele pergunta, quem vocês querem absolver? Eles disseram, Barrabás. E o povo disse, irmãos, que o sangue dele caia sobre nós. O sangue desse inocente aí de Jesus pode cair sobre nós, nós queremos Barrabás. E solta Barrabás. Mas aquela ação do povo dizer aquilo, Deus estava presente, potencializando aquilo, santos. Porque estava na profecia, vai ter que ser cumprido. Esse povo vai fazer isso, porque eu quero que eles façam isso. Por que Jesus está indo para a cruz? Porque eu quero que ele vá para a cruz. Eu vou levantar Herodes, Pôncio Pilatos, os povos de Israel, para matarem o meu filho. Mas eu também vou atropelar eles por causa disso. Vou acabar com eles por causa disso. Você vê que nunca mais Caifás assumiu nada. O imperador que estava no comando também cai. Todos eles caíram, meu irmão. Todos eles caíram depois da morte de Cristo. Você vê que Deus não perdoa. Usou eles, ao mesmo tempo, traz castigo para eles. A mesma coisa aqui em Isaías capítulo 10, que ele diz que Deus usou a Síria para castigar Israel. Isaías está dizendo isso. E ao mesmo tempo Deus disse, eu vou acabar com eles também por causa da sua arrogância. Eles sabiam que eram poderosos, irmãos. Então Deus fez isto na sua prática. O profeta interpreta as calamidades políticas e militares como juízo divino, irmãos. Ele entendia isso, assim fácil de entender, que por que esse exército está dentro de Israel? Isto é o braço de Deus que está sobre Israel, não para abençoar Israel, mas para massacrar Israel, disse o profeta Isaías, dizendo assim para o povo, isso está acontecendo porque Deus está usando os assírios. Deus está trazendo eles para acabar conosco. Porque vocês estão em pecados diante de Deus. Vocês estão afastados de Deus. Quem não está em estágio de graça, está ao contrário, está em estágio de desgraça diante de Deus. Porque a desgraça é a forma reversa da graça, é a forma contrária da graça. Israel estava em desgraça diante de Deus. Deus diz, eu quero vocês aqui da graça. Para que isso seja verdade, eu vou punir o pecado de vocês. Aí tome pancada para cima, santos. Aí Israel é corrigido. Israel sempre vivia no seu alto e baixo. Era assim, o gráfico de Israel com relação a Deus: alto e baixo. Alto e baixo. Veja quando a lei foi ali em Esdras, capítulo 7 e 8. Quando a lei foi encontrada, o povo ainda estava em pecados. Deus estava trazendo juízo de novo sobre o povo. E a lei, quando foi aberta, o escriba, sacerdote Esdras, quando leu a lei, ele arranca, irmãos, os pelos do seu corpo, porque ele entendeu que Deus estava irado com ele.
E ele disse que criou um púlpito de frente da Praça das Águas e começou a pregar de manhã até a parte da tarde. E disse que o povo chorava e se arrependia dos seus pecados. Aí Deus disse, olha, traga eles de volta. Eu exijo que eles se separem dessas prostitutas, porque eles estão em prostituição cultica, em prostituição moral com essas mulheres. Devolvam elas para as nações pagãs, não somente elas, mas os seus filhos, porque Israel está em pecado diante de mim. Eu quero que eles voltem a fazer aliança comigo, mas para que eles voltem a fazer aliança comigo, dispense essas mulheres pagãs e dispense as crias. E Israel começou a chorar, arrependeu-se e dispensou as mulheres e os filhos delas, porque todos estavam em pecado diante de Deus. Mas Deus já tinha batido bastante Israel. O povo, quando retorna do cativeiro babilônico, eles trouxeram toda essa bagagem, santos. Não somos nós, irmãos? Quando nós entramos na fiel igreja, o que é que nós fizemos, irmãos? Nós trouxemos essas bagagens conosco. Isso é uma mensagem espiritual, mostrando o sentido real da coisa. Que nós, como cristãos, olhando para Isaías, eu vou aprender com Isaías de uma forma moral e de uma forma espiritual, que eu não posso trazer nas minhas malas maus costumes e práticas pagãs para dentro da minha vida e para dentro da igreja. Aí nós muitas vezes trazemos para dentro da igreja essas bagagens maléficas, perversas, mal diante de Deus. Então Isaías nos mostra uma realidade prática com relação a essas coisas. Quando você lê os profetas, nunca olhe somente com a forma literal o que está escrito, que aquilo ali também serve de uma forma literal. Israel apanhou de verdade, Israel foi escravo de verdade, judeus morreram de verdade, mas transporte também isso para o campo espiritual, que isso serve para nós hoje, uma realidade cósmica, gigantesca, para as nossas vidas espirituais. Então Isaías mostra que Israel estava em pecados, que a palavra é juízo divino, e Jerusalém ia ser castigada por isso. Ele vai dizer que Jerusalém é comparada a uma cabana isolada no meio de uma lavoura, prestes a cair, e caiu, meu irmão, porque o reino do sul cai e o reino do norte cai, meu irmão, porque era Judá e Jerusalém. Não era nação, era dividido por estágio. Tinha 2 reis praticamente na época. E os 2 caem, os 2 reinos caem, meu irmão. Deus diz, eu vou derrubar os 2. Os 2 vão ser levados a cativeiro. Primeiro vai um e depois vai o outro. Porque eu quero que eles aprendam dessa forma. Da mesma forma que eu estou levando eles a cativo, eu vou trazer eles de volta. Para que eles sejam aprumados, irmãos. É um pai corrigindo seus filhos através de pancada. E eu acho que é a melhor forma de corrigir filhos rebeldes, viu? Um filho, quando não é rebelde, ele é corrigido pela pedagogia oral, que é a conversa. Mas o filho rebelde, ele não pode ser corrigido pela uma pedagogia oral. Ele tem que ser corrigido com vara. É isso que o sistema da esquerda, é isso que esse sistema mundano quer acabar. A vara, ele quer tirar a vara da mão dos pais, que é um sistema humanista, anticristão. Aí Deus ensina a correção dessa forma, irmãos, que a forma correta de corrigir rebeldia é vara, e a vara de Deus é pesada, irmãos, e é uma vara duradoura, santos, duradoura, demora a acabar. Como também a bênção dele é longínqua, demora a se encerrar. Aí Deus trata Israel e diz, olha Jerusalém, eu te vejo como uma cabana isolada. Hoje tu não tem nenhuma proteção, tu não tem ninguém dentro de ti. Por que está isolada? Porque eu vou acabar com ela. Eu vou fazer com que vocês saiam dela. Eu vou tirar vocês daqui, vou levar para outro local. Eu vou acabar com vocês. E assim Deus cumpre o juízo dele com Israel. A nação dominante daquela época, irmão, foi a Síria, usada por Deus como instrumento de juízo e também sujeita à condenação divina. Aqui naquela época tinha 2 reinos, o reino do sul, 722, e o reino do norte,
que eram as duas potências que formavam o antigo Israel. Então nós observamos que Deus, pela sua instrumentalidade, ele puniu severamente Israel, trazendo castigo. O capítulo 1 é uma abertura crônica, mostrando o que Deus fez e o que Deus iria fazer com Israel no futuro. Aí quando nós vemos essas coisas, ficamos assim, abismados de ver, mas esse é o Deus do Antigo Testamento? É o mesmo Deus do Novo Testamento, Santos, não mudou não. Ele mudou somente as formas de agir, mas o juízo ainda está presente no meio do povo dele. Não tem como tirar juízo da prerrogativa de Deus. Deus trabalha com juízos no meio da igreja, só que nós não conseguimos ver isso das claras, como nós estamos vendo aqui em Isaías. Mas sempre aconteceu isso. Quando o mal acontece sobre nós, irmãos, não é acaso, não existe a lei do acaso. Não existe, santo, o acaso. Todas as coisas têm uma causa inicial. Existe uma causa inicial e uma causa final. A causa final é consequência da causa inicial. Aí as pessoas que são infantes, o que é que elas imaginam? Que existe azar e existe sorte. Não existe sorte, irmãos. Não existe azar. Não existe o acaso. Tudo isso percorre pelas mãos poderosas de Yahvé, que é o próprio Deus. Então, quando Israel foi punido, não foi azar de Israel, não. Que deu uma loucura na mente do rei da Síria e disse assim: hoje eu vou invadir aquela casa. Não foi loucura dele não, santos. Foi determinação da primeira causa, que é Deus. A primeira causa determinou que é Deus, as coisas saem dele, as coisas fluem dele. Os juízos saem de Deus e caem no campo moral. Não é que as coisas más estão aqui na terra fluindo aleatoriamente. Isso não existe, santos. A igreja que crê nisso é como se ela estivesse acreditando em Papai Noel, que vai chegar um velho gordo, barbudo, com um saco vermelho na chaminé da tua casa, porque pobre não tem chaminé, você que ele vai entrar pela janela e vai deixar ali um brinquedinho debaixo da cama. Tem crente que acredita em Papai Noel. É o crente que crê em azar, é o crente que crê em sorte, é o crente que crê nessas maravilhas. Não existem essas coisas não, irmãos. Existe um Deus providencial, existe um Deus que traz juízo e um Deus que traz misericórdia. Quando algo de bom acontece sobre mim é porque Ele determinou. Quando algo de mal cai sobre mim é porque Ele também está trazendo para mim essa desgraça, que é juízo dele. Então essas coisas são inevitáveis dentro da mente de Deus. Então quando Israel recebia males, por quê? Porque Deus estava enviando males para Israel, santos. Essa é a realidade. Aí o profeta, como um mensageiro de Deus, dizia: olha, Deus está usando de misericórdia com vocês. Ele vai antecipar os males que vêm sobre vocês. Ele vai adiantar na minha boca o que vai acontecer com vocês. Ele vai atropelar vocês. Vai acabar com a nação. A nação vai perder a identidade dela. Temporariamente ela vai perder a identidade dela, porque ela vai ser esmagada. O maior símbolo de vocês vão ser derrubados. Deus vai acabar com a moral de vocês espiritual, que era o templo. Vou acabar com o templo. E assim foi feito. E Salomão foi aquela coisa, aquela magnitude, meu irmão. Aquilo ali foi uma magnitude. Salomão cumpre o sonho de seu pai. E qual era o sonho do pai? Erguer o templo, meu irmão. E Salomão constrói, traz todas as riquezas externas. Os pagãos, meu irmão, ajudaram. Você vê que quando o povo retorna do cativeiro babilônico, nós temos a mentalidade errada com relação a isso. Eu não recebo nada de ímpios, nada de incrédulo. Eu quero que entre dentro da igreja para ajudar o povo de Deus. Tem que ser os crentes. Não funciona dessa forma não. Os muros de Jerusalém, quando foram reconstruídos, o templo de Jerusalém, quando foi reconstruído de novo, quando o povo retorna do cativeiro babilônico, quem é que traz madeira? Quem é que traz pratas? Quem é que traz ouro? Quem é que traz pedras preciosas? São os pagãos que trazem, irmão, oferecem. O rei da Babilônia começa a trazer e dá para Israel, para que eles reconstruam os muros.
Deus pega os ímpios para abençoar os crentes. Da mesma forma que Deus pega os ímpios para amaldiçoá-los, Deus pega os ímpios para abençoá-los, meu irmão. Veja o que Deus faz. É o próprio Deus que traz uma mão para bater com os ímpios e pega a outra com os ímpios para abençoar o povo de Deus. E assim foi feito, santos. Então Deus, ele é este Deus que traz esta relação de pacto com o seu povo. Então, os versos nos mostram uma relação entre pecados e os juízos de Deus. O pecado coletivo da nação trouxe idolatria, trouxe injustiça e violência. Resulta em consequências tangíveis na terra e nas cidades, irmãos, que Deus fez isso com eles. Mas isso foi tudo para a correção do povo. Então, mesmo na destruição, Deus disse: há espaço para esperança para o meu povo. E mais adiante Deus promete restauração aos remanescentes da nação. Porque o Deus que bate é um Deus que cura também, santos. O Deus que prende é um Deus que solta. Ele jamais iria fazer isso com Israel, deixar que com eles ficassem cativos para sempre, porque a finalidade do juízo não é permanência, santos, mas é advertência, admoestação para os que estão em pecados. Tu já viu se o pai tem prazer mesmo de pegar um filho dele e bater nele todos os dias até o cara ir embora para outro mundo? Ele não faz isso não. Isso não é pai não. Mas o pai, ele não tem prazer em estar batendo no filho eternamente, porque a finalidade é trazer o filho à sua imagem. Israel perde a sua imagem, a sua identidade nacional, mas Deus restaura Israel de novo. Sempre foi nesses altos e baixos que Deus, ele fez isso. Numa prática de uma aplicação, irmão, coletiva, as nações ou as comunidades que abandonam Deus colhem fruto de pecado, corrupção e injustiça. Qual é a aplicação que Isaías traz no capítulo 1, irmãos? Da parte A, dos versículos até o 9. O que é que ele traz? É um abandono. Deus colhe frutos do pecado, quando ele abandona Deus, de corrupção, injustiça e violência. Quando abandonou a Deus, você vai partir para essas coisas. Por que eu não faço essas coisas? Porque eu estou em Deus. Quando nós estamos conectados em Deus, essas coisas não existem. Mas na hora que você abandona Deus, a primeira coisa que vem é a corrupção. A corrupção, ela tem duas vias, irmãos. Ela tem uma via moral. Você vê aquele ditado assim, diz assim: essa pessoa não era crente, né? Veja como é que ela está hoje, na vida devassa dela. É bebedice, é prostituição, mas ele já era um crente, porque o primeiro ponto de partida da pessoa quando sai de Deus é lado corrupção. Ele vai partir para o lado da corrupção, porque é natural. Afastou-se da luz que é Deus, ele está em trevas, está entregue a essas práticas. E numa visão individual, que essa visão aqui que eu falei é coletiva, existe a visão individual que diz: cada cristão deve reconhecer que o pecado não é neutro, mas que não haja juízo literal. Ele destrói a sua vida espiritual, relações e a própria sociedade, como um ser individual que ele é. Se ele comete essas transgressões, ele não apenas está fazendo isso de uma forma fechada, mas ele está fazendo isso de uma forma aberta. Um exemplo prático: um pai de família ou uma mãe de família, quando ela rompe o relacionamento, não é que ela não acabou com o casamento, mas se um dos cônjuges estiver mantendo relações lá fora, o que é que ele traz para a família, Santos? Num lado coletivo, todos eles são afetados, pô. Ele é afetado, ela é afetada, os filhos são afetados, todos são afetados por causa do pecado daquele ser, daquela comunidade. É isso que acontece. Isso é de uma forma coletiva, isso pode ser também de uma forma individual. Eu acho que o meu pecado, ele é somente meu. Aí o cara não entende, irmãos, que o pecado nunca é individual, santos. Eu estou fazendo algo errado para mim mesmo. Isso não pode, santos, isso é verdade. Quer ver que não pode? Deus não olha com esse prisma. Tinha um homem de Israel, porque vocês acham que
despojos de guerra, eles têm que ser trazidos. O que é um despojo de guerra, irmãos? O Brasil invadiu os Estados Unidos. Hoje é impossível, né? E lá acabou com os Estados Unidos. Aí o presidente diz assim, ó, traga todos os despojos que nós conquistamos e traga para cá. Aí chega lá, ele pega toda a riqueza do país e traz para o Brasil. Mas essa riqueza que é trazida não pode ficar em minha posse individual, tem que ser dada ao governo, porque é despojo de guerra. Aí o que foi que Acã fez? O soldadozinho, ele pega despojo de guerra, cava um buraco na sua tenda e guarda lá. Aí Deus viu, né? Ficou, vamos ver o que ele vai fazer, né? Não ficou calado. Aí Deus começou a trazer juízo por causa do pecado individual dele, que ele achou que era um pecado individual. Aí Deus começou a trazer juízo para Israel. Aí o líder da tribo disse, que é o sucessor de Moisés, né? Disse, o que está havendo, Senhor? Nós não ganhamos mais batalhas. O que está havendo? Estamos em pecado? Ele disse, sim, Israel está em pecados. Como estamos em pecado? Aí ele descreve o pecado. Ele fez, quem é? Ele vai dizer, lança sortes, que é uma tal de Urim e o Tumi, que é lançar sortes para saber onde vai cair. Aí caiu na tribo tal, mas a tribo é milhares de pessoas, irmão, não tem como saber. Aí o Senhor disse, joga a sorte de novo e vai cair na família tal, mas a família também é muita gente, não tem como saber. E aí Urim foi jogando, Ele disse, pronto, caiu na família tal, agora joga na casa tal, vai cair na casa dele. Aí caiu. Isso vai lá na casa de Acã e vê se não é ele o culpado que está trazendo desgraça para vocês. Meu juízo está caindo sobre vocês por causa dele, do pecado dele. E os mensageiros vão até a casa dele e perguntam a ele sobre os fatos, e ele diz, é verdade. Aí cavou, retirou os despojos, ele diz que traga tudo aqui, ó, coloca aqui na frente tudinho do acampamento, e ele colocou. Aí Deus disse assim, olha, não somente os despojos, traga tudo dele e joga aqui em frente, tudo dele vai ficar aqui, tudo que é dele vai ficar aqui em cima. E disse, traga ele, olha para ele e a família dele, matem todos eles. Olha para ele, Santos. Matou todos eles. Todos eles foram mortos. Deus disse, agora, pelo sangue dele, Israel está sendo santificado. Eu estou limpando o pecado de Israel por causa dele, porque ele achou que o pecado individual dele não iria manchar Israel, irmãos. É como um membro da igreja está em pecados, e ele está achando que ele está em pecado somente. Aí o profeta levanta-se e diz, olha, está em pecado você e toda a nação por causa do teu pecado. Porque ele não entendeu que o coletivo é a igreja, irmãos. Exemplo, se eu machucar esse dedozinho aqui, que parece ser um dedo insignificante, aparentemente parece que ele não serve para muita coisa, aquele dedinho mindinho lá de baixo, que parece que não tem muita importância, mas se ele estiver inflamado, machucado, arranhado, ferido, o que é que acontece, irmão? Eu começo a andar com dificuldades por causa daquele membrozinho insignificante, aparentemente, que está trazendo problemas para o restante do corpo. Um dente, quem sofre dor de dente sabe, né? Um dentinho aqui bem pequenininho, deixa ele doer para tu ver. Todo o corpo sofre, o cara não dorme, a dor de cabeça é uma miséria, rapaz. O corpo todinho sofre com a dor de dente. Um ser desse tamanho faz com que o corpo sofra. É a igreja, é o povo de Deus. Aí Deus não quer isso, santos. Que este membro viva em pecados. Porque se ele vive em pecados, toda a congregação está arruinada. Então aqui o conceito judaico, na visão de Deus, Israel, a comunidade, estava em pecados. Então Deus pune toda a nação por causa de seus pecados. Então o profeta Isaías trouxe a tônica, juízo, primeira mensagem, juízo, e lá no final ele vai trazer esperança. Mas antes da esperança ser acomodada, antes que a esperança possa ser trazida para o povo, Deus traz juízo, irmãos, para o povo dele. Deus bate no seu povo. E esta é a mensagem da parte A do capítulo 1 de Isaías. Quando nós olhamos para os relatos, Isaías está descrevendo a situação caótica de Israel. Está trazendo para eles juízo por causa dos seus pecados. E essa aplicação que a igreja contemporânea tem que observar. Como nós estamos como igreja. Como, santos? Como nós estamos como igreja.
como está a saúde espiritual da igreja, santos. O que é pecados, irmãos, dentro de uma comunidade? Pecados de falta de reverência, falta de entendimento, porque até a falta de entendimento é pecados. Eu acredito, irmãos, que pelo menos aqui todos entendem o que é doutrina, santos. Todos entendem o que Deus quer com o indivíduo. Todos entendem isso. Então, esse pecado eu acho que aqui não tem dentro da congregação. Porque o que não falta aqui dentro da congregação é doutrina. Eu tenho certeza disso. Quem está pregando aqui nos domingos tem trazido claramente aquilo que deve ser feito. Nos sábados, as mesmas coisas. Eu acho que não por falta de doutrina, não é. Mas a ortopraxia, irmãos, o que é a ortopraxia? Que é um entendimento da coisa, como funciona. Então, não adianta eu ter conhecimento da coisa e não ter prática, santos. Porque os dois não andam separados. Os dois andam juntos. Qual era o pecado de Israel? Tinha entendimento da coisa e não tinha ortopraxia. E Deus juntava e batia neles. Então, isso traz para nós uma tônica de quê? De que eu tenho que rever os meus conceitos como cristão. Tenho que observar a tônica de Deus com relação às minhas práticas. E isso é que nós devemos observar também em Deus. E observar em mim como um cristão e faço as coisas. Olha, eu no culto, irmãos, por que eu não falto um culto? Um exemplo, falta de culto é pecados? É, pecados, porque não é o chamamento de Deus. Nós falamos do dia do Senhor, porque muitas das vezes nós agimos ainda piores do que os pentecostais. Porque o pentecostal, ele não entende o que é o dia do Senhor, irmãos. Ele não sabe o que é isso, não. Para ele, tanto faz estar na igreja, como não estar na igreja no domingo. Se acontecer uma pressão externa, eles não vão para a igreja, não. Porque aconteceu uma pressão externa, aconteceu uma necessidade, e aconteceu forças físicas sobre eles. Estou cansado, eu estou preocupado. Aí muitas vezes eles não vão para a igreja, mas eles não têm aquela percepção do que é o dia do Senhor. Agora os reformados, meu irmão, não. Os reformados sabem o que significa o dia do Senhor, meu irmão. Eles compreendem o que é o dia do Senhor. E por que faltamos culto, meu irmão? É a mesma forma Israel. Sabia o que tinha que fazer, mas não fazia, meu irmão. Aí tome juízo para cima, meu irmão. Tome juízo para cima. Teve um membro da igreja reformada que eu pastorei, que a gente disse assim para a pessoa: não faça isso. Eu não vou dizer o que é, por questões de ética, tá? Mas a pessoa disse: eu vou fazer, presbítero. Vai fazer? Tá bom. Agora, não peça oração a mim. Não se atreva a pedir oração para mim, para lhe ajudar. Depois que ela cometeu o ato, aí começou a aparecer as broncas, meu irmão. Era uma bronca atrás da outra. Aí ela chegava na igreja: ai, meu Deus, orem por mim que eu estou daquele jeito. Aí disse para a igreja: não ore não, meu irmão, ore não. Diácono, não faça isso. Deus está aprimorando essa pessoa. Isso é juízo de Deus sobre ela. Ela foi avisada que não podia fazer isso, mas ela insistiu no ponto errado. Insistiu em continuar fazendo a coisa errada. Aí tome juízo, meu irmão. Aí uma vez ela estava desesperada, mandou um zap: presbítero, ore por mim para que Deus me ajude. Eu disse: ele não pode te ajudar, não. Eu disse: por que ele não pode me ajudar? Porque ele está fazendo isso com você, meu irmão. Eu não vou tirar a mão de Deus, que eu não posso. Minha mão é muito insignificante da dele. Então a mão dele tem que ficar em cima de você. E ela vai ficar muito tempo, viu? Pode crer nisso. Porque você pediu para que ele colocasse a mão dele sobre você, rapaz. Você está em pecado diante dele, meu. É a realidade. Então, quando eu estou em pecado diante de Deus, eu não vou orar a Deus para Deus tirar a mão, não. Porque eu é que tenho que parar de estar pecando, santos. Eu tenho que parar de pecar. Então, a tônica de Isaías é essa. Deus estava com a mão pesadíssima sobre Israel. A gente não pode pedir para que Deus tirasse a mão de Israel, mas que Deus amaciasse e colocasse Israel no ponto correto. Porque o juízo, irmãos, não é para o mal com a igreja. O juízo é para o bem com relação à igreja. É para colocar ela no ponto correto. Mas com o mundo, o juízo é pancadas para a condenação que Deus faz.
E que nós possamos aprender, irmãos, de uma forma sadia, e que Deus, Ele não é um ser brincante. Ninguém pode brincar com Deus. Nem o mundo que vive em pecados e nem a igreja, principalmente a igreja, não pode brincar com Deus. Justo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, pela exposição do profeta Isaías, que ele nos mostra, Senhor, a tua grandeza, do teu juízo sobre o teu povo, para corrigir os seus pecados, para endireitar suas veredas, Senhor. Que da mesma forma que o Senhor amaciou Israel, para trazê-los de volta ao Deus, das suas correções, dos seus pecados, da sua idolatria, o Senhor tem ajudado e feito com a tua igreja, Senhor. E que nós possamos olhar como um espelho o Antigo Testamento, e que possamos aprender juntos, Senhor, que pecados não traz saúde para a igreja, e que as nossas vidas devem estar de conformidade, ó Deus, com a tua palavra, Senhor. Os profetas falaram isso bravamente contra o teu santo povo do Antigo Testamento. E nós, olhando para eles com essa perspectiva, observamos que a igreja contemporânea muitas das vezes tem se praticado, tem se comportado da mesma forma, Senhor. Que o Senhor, Deus, retarde, Senhor, o seu juízo sobre nós, e que nós possamos estar em ponto de obediência com o teu evangelho, com a tua verdade, Senhor. Quantos aqui no Brasil estão debaixo de um falso evangelho, Senhor? Estão debaixo de juízo por quebrarem os teus mandamentos, igualmente com o mundo. Quantos não têm ridicularizado a tua doutrina fiel, Senhor? Se prostituído com falsos ensinos, tem se casado, Pai, aleatoriamente com ensinos decorrentes de heresias, e tem profanado o teu nome, Pai. Tem dito que são cristãos, mas vivem profanando o teu nome em doutrina e prática. Mas que o Senhor possa preservar a tua amada igreja fiel, que tem preservado a tua doutrina, a tua sã doutrina, Senhor. Que o Senhor possa colocar nas mentes cada vez mais dos teus santos, que entenda o que é o culto, que entenda o lado potencial do teu ensino, e que viva em obediência com a tua sã doutrina, Pai. Abençoa os teus santos que aqui estão, Senhor. Aqueles que não conseguiram chegar aqui também, Pai, abençoa eles, os ajude-os. Que eu te peço e te agradeço em nome de Cristo Jesus, aquele que vive e que reina para sempre. Amém, Senhor.